É possível se vingar de um narcisista? Sim ou não? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. É possível se vingar de um narcisista? Interessante que quando perguntamos, sobre vingança, cabe a um certo ressentimento, Ou seja, você quer devolver para ele na mesma medida e na mesma proporção. Então, o ódio, ele já não é uma arma correta. O ódio ou a raiva. A raiva, ela é totalmente instintiva. O ódio, ele é totalmente alimentado. Então, quando você pensa em se vingar do narcisista, é a questão, de você estar com a pedra encandecida na mão e querer ferir a outra pessoa. O interessante é que antes de chegar nele, vai machucar muito mais em você. Então, se você caso o atinja, você pode sofrer até uma espécie de retaliação do narcisista. Porque o narcisista, o relacionamento para ele tende a ser totalmente tóxico. Então, a raiva não é uma arma certa, porque você está agindo na antítese da paixão. A antítese da paixão, ela é o ódio, e o ódio é uma forma de se importar. A raiva também é uma forma de se importar, de revidar, e essa não é a maneira correta. A maneira correta de você poder, vamos dizer assim, em tese, vingar um narcisista, é você viver a sua própria história, você reescrever a sua própria vida, indiferente dele, tá? Ou seja, você ter a sua reestruturação. Você passou sim por uma espécie de sofrimento, uma ferida que foi aberta. E você querer atacar o narcisista, você mexer nessa ferida. E quanto mais você mexe nela, mais a ferida se abre. Então, o correto é você aprender com suas próprias dores, e viver a sua própria vida, numa espécie de reestruturação. Você viver a sua realidade, viver a sua vida totalmente longe do narcisista. O interessante é que você fazendo isso, de uma maneira totalmente indireta, você vai influenciar o narcisista. Por quê? Porque quando você tenta mostrar para o narcisista que está melhor do que ele, estando longe, isso mostra que de uma certa maneira você ainda está debaixo da mão dele e do poder dele. Essa não é a maneira certa. Porque quando você mostra que está melhor, você quer trabalhar numa espécie de indignação, querendo mostrar que está por cima. Mas o narcisista, muitas vezes, te conhecendo, ele sabe que o seu orgulho, na verdade, é a sua pior arma, E é com isso que ele vai trabalhar. Por isso que ele joga estritamente, uma espécie de xadrez mental, do qual ele sempre vai vencer, viu? Porque o narcisista, ele tem essa capacidade. Mas o certo é que você tente viver a sua vida não tentando mostrar que está melhor do que ele. O que você pode fazer é obter novos relacionamentos, Por quê? Porque, por exemplo, o narcisista não consegue se estabelecer. Ele não consegue estabelecer vínculos, porque ele tem uma falta de autoestima muito grande. Ele precisa de subjugar as pessoas para poder se sentir algo. Você, mediante a dor que você sentiu com essa experiência traumática, você pode se refazer com pessoas do seu lado. Ao contrário do narcisista, ele precisa de usar as pessoas. E você vai aprender com seus erros e com as pessoas como passar por essa fase. Então, você tem que ter uma espécie de identidade, Ou seja, o ser humano, na verdade, ele é sua experiência e sua história.
aquilo que ele experiencia na vida. E isso vai reestruturando, vai fortalecendo a sua identidade, né? E o seu trajeto de vida. Então você pode, por exemplo, reescrever a sua história, mas você não vai apagar estritamente o seu passado. Você vai poder usar mesmo como base para poder se reestruturar e até mesmo ajudar as outras pessoas, tá? Então você tem que aprender com suas próprias dores, tá? Então com isso você vai estar vivendo a sua vida de uma maneira totalmente digna, sem ferir ninguém, na verdade, enquanto que o narcisista, para poder se sentir algo, ele tem que ferir alguém. Olha que interessante, que ele precisa de algo para se sentir alguém. E essas pessoas, para o narcisista, né, é algo, e para você não. Para você, as pessoas são alguém, são pessoas que têm identidades, que têm histórias, né, e que você pode se estabelecer vínculos. O narcisista, ele não consegue. Então o ódio não é uma arma totalmente correta a se vingar do narcisista. O certo é você poder viver a sua própria vida, se reescrever a sua própria história, né? E saber lidar com os traumas que nós passamos na vida, na verdade, das experiências, e poder ressignificar a sua história. Você tem essa possibilidade de ressignificar. O narcisista já não tem. Por quê? Porque o narcisista, ele carece de self, ele não consegue olhar para dentro e ver aonde errou para poder aprender com seus próprios erros. Ele nunca fará isso. Você, por mais que você tenha sido usada e ludibriada pelo narcisista, você tem essa capacidade sim de reescrever a sua própria história. Essa é a maior maneira, não de você vencer o narcisista, mas sim de vencer a si mesmo, provar para si mesmo que é 10.000 vezes melhor do que o narcisista. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, dê um joinha e divulgue também o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.